Fala, agroprotagonistas! Que alegria imensa ter vocês aqui com a gente no AgroPro, o podcast do Agroprotagonista Exponencial. E hoje estou recebendo aqui um ícone da fitopatologia brasileira e mundial, o professor Balardim. Seja muito bem-vindo, Balardim. Obrigado, Leonardo. É uma honra para mim muito grande estar contigo e a gente poder discutir alguma coisa que está acontecendo aí na nossa agricultura, mais especificamente, até por força das minhas limitações, trabalhar mais pensando nas doenças. Maravilha, e vamos falar bastante sobre doenças de plantas, manejo e esse título peculiar aqui, né? Por que os fungicidas não estão funcionando? É o norte da nossa conversa. Mas para a gente iniciar, Balardim, se apresente aqui para os agroprotagonistas que nos ouvem. Bem, eu sou Ricardo Balardim, sou engenheiro agrônomo. Aí Leonardo começa aquela coisa do velho, né? Lá atrás, assim, formado em 1982, mestrado concluído em 84, e dali em diante até hoje, agricultura, doença das grandes culturas. Eu comecei muito com feijão, meu início de profissão foi feijão, até minha tese de doutorado foi trabalhando com antracnose do feijoeiro. Depois eu migrei para soja, problema, cultura extremamente relevante para o mundo, né? Mas assim para o Brasil principalmente. E coincidentemente no meu retorno começaram uma série de problemas. Então me envolvi muito com soja, e aí, por força de estar no Rio Grande do Sul, arroz, e mantive um pouquinho de feijão. Então muita fitopatologia de cultivos anuais com ênfase em soja e arroz. E aí fiquei na Universidade de Santa Maria, me aposentei, agora estamos na gestão da Elevagro, que é uma empresa de treinamento, e a DigiFarms, uma plataforma de recomendação e de apoio a produtores e consultores. Maravilha, e eu faço parte aí da Elevagro com muita honra, né? Sou parceiro aí da Elevagro. E Balardim, para a gente iniciar aqui esse bate-papo aqui que vem com uma provocação de atenção, uma provocação técnica, né, nesse mercado de fungicidas, né, de agroquímicos que vem sofrendo aí transformações importantes, movimentações importantes, mas assim, vamos lá no core do negócio, né? Quais são os principais fatores relacionados à evolução das doenças? Leonardo, só essa pergunta a gente podia ficar um tempo enorme aqui, porque assim, primeiro, o Brasil é um país tropical. Ele tem condições de produzir todo ano, tem chuva, tem temperatura, tem umidade. Na época da seca no Cerrado, o Cerrado fica impossibilitado, mas temos regiões com chuva. Então, assim, o Brasil tem agricultura o ano inteiro. E se nós pensarmos o Cone Sul, a gente tem soja na Bolívia em julho, o Paraguai começa em final de agosto, início de setembro, o Brasil vai plantando a partir de setembro, outubro, a Argentina entra no jogo a partir de outubro e novembro, depois tem as safrinhas. Eu sei que se nós pensar em soja, nós temos soja de julho a junho. Então temos 12 meses de soja. E tem alguns estados que obedecem um calendário da América do Norte, né, em que começa a plantar em maio, né? Os estados mais próximos do Equador acontece isso. Então esse é um primeiro problema. Nós não temos um período sem agricultura. Nós não temos um período sem soja. Então, tem inóculo. Segundo, a nossa produção de semente, ela é uma produção de semente nessas condições. Então, fica muito difícil você produzir semente sem inóculo. Outros países têm áreas desérticas, irrigam, etc., conseguem fazer isso. O Brasil não tem. Então, eu tenho clima favorável, tenho semente. Depois eu tenho um problema que é da nossa própria estrutura, ou seja, é um país continental. Então eu tenho desde o paralelo 30 sul até 3,4 norte de latitude, de longitude e latitude.
E aí, com isso, eu tenho uma extensão de condições climáticas. Tem altitudes de 1.300 metros, eu tenho altitudes a nível do mar, eu tenho uma série de circunstâncias que tornam o desenvolvimento das doenças muito peculiar, muito regional. Bom, aí eu entro no capítulo assim, qual é as ferramentas de controle? Né? Porque o desenvolvimento das doenças está atrelado a controle, ou seja, se eu não consigo um bom controle, eu vou tendo inóculo, quanto mais inóculo eu vou tendo, mais as doenças vão evoluindo numa velocidade maior. E aí eu entro em estratégias nacionais, né? Voltando lá para os anos 90, né, no início dos anos 2000, os serviços de pesquisa estaduais eles foram sendo progressivamente eliminados. Eles foram progressivamente sendo eliminados. Então aquela pesquisa estadual ela deixou de acontecer, que era quem tinha esse olho do Estado, das condições do Estado. Eu lembro que nós, na época, eu trabalhava com feijão, e aí nós tínhamos os ensaios, depois soja tinha o mesmo modelo, nós tínhamos ensaios de competição de variedades, os ensaios do Estado, tu tinha 6, 7, 8 locais no Estado, seja Rio Grande do Sul, seja Santa Catarina, Paraná tinha uma super estrutura, o Iapara, Santa Catarina tinha a Empasc, eu trabalhei na Empasc, tinha a Epamig, tinha a Engopas, tinha uma estrutura fantástica de pesquisa que foi progressivamente sumindo, na mesma proporção, um pouco diferente, na questão de extensão. Então, a comunicação técnica para o campo, ela sai do Estado e ela vai para a iniciativa privada. Nada contra isso, pelo amor de Deus. Aí na iniciativa privada eu tenho os consultores que começam a desenvolver seu trabalho muito fortemente no Cerrado, e hoje é uma realidade no país inteiro, e depois entra a indústria de insumos, seja de adubo, seja de defensivos, seja de semente. Então, entra a estrutura privada ocupando esse espaço que o poder público deixou de ocupar. E a partir daí começa toda uma mudança de perspectiva. A liberação varietal, que era uma atribuição do Estado, né, com a Lei de Proteção de Cultivares, se torna um negócio e as cultivares passam a ser lançadas. Na época, para você lançar uma cultivar de soja, tinha que ter vários requerimentos, vários requisitos de competição de cultivares e tal, lançava 3 ou 4 ou 5 por ano. Hoje você lança 20, 30 por ano, de diferentes empresas. Então você começa a ter um conjunto muito grande de novas variedades, né, que são desenvolvidas de acordo com o regramento do VCU, e atendido o VCU, tu registra cultivar e tudo ótimo. E como você tem a indústria varietal, ela passa a ser um negócio mais ativo, com uma estrutura técnica muito forte, com uma estrutura, excepcional. Tem empresas hoje no Brasil excepcionais, né, padrão mundial. Você passa a ter a necessidade de registrar novos cultivares anualmente. Parte do negócio. Paralelamente a isso, tem a indústria de defensivos, seja fungicida, inseticida, herbicida. Essa indústria ela traz um casamento com a questão genética e começa a ser observado a partir de 2000, início dos anos 2000, um casamento da indústria química com a indústria genética. Então nós temos dois perfis. A indústria que tem o defensivo associado com a genética, Syngenta, Corteva, BASF, e a indústria puramente genética, Brasmax, TMG, enfim. Então, você tem esses dois perfis.
E aí o que acontece? Você passa a fazer uma consulta para o mercado, e pergunta para o mercado o seguinte: olha, você quer uma cultivar produtiva ou você quer uma cultivar resistente a doenças? Eu quero uma cultivar produtiva. Se você perguntar para 100 produtores vão te dizer que querem uma cultivar produtiva porque doença ou não é problema para ele, pelo menos na cabeça dele, ou ele resolve. Ok. Então, assim, a produtividade ele não resolve. Se a planta pode produzir um máximo de 80 sacos por hectare, ele não consegue fazer ela produzir 90. Agora, se ela produz 150 de teto produtivo, ele consegue produzir 80, 90, 95, aí vai depender de como ele usa toda digamos assim, a tecnologia. E aí entra um fator, e nós temos uma série de experimentos, a própria DigiFarms, ela trabalha muito dentro desse viés, que é o seguinte: ok, como que eu penso cultivares? Eu penso cultivares para produzir. Ok, então ela tem que ter uma adaptação para a produção. Na medida que eu vou aumentando o teto produtivo desses materiais, eu vou diminuindo a sua rusticidade, porque isso é uma questão genética básica, ou seja, quando eu ganho capacidade produtiva, eu perco rusticidade. E aí eu tenho materiais que têm uma adaptação muitas vezes grande, mas assim, ele permite que as doenças entrem com uma facilidade um pouco maior. E esse processo ele começa a partir de 2005, 2006, quando a própria indústria ela diz o seguinte: produtos, insumos fungicidas, herbicidas e tal, serão commodities no futuro. E os grandes ativos serão tá centrado na genética. E existe um movimento na primeira década dos anos 2000, um movimento muito grande de algumas empresas comprando e criando e tendo a sua estrutura de genética paralela à estrutura do insumo químico. Isso é nítido. E aí começa todo um processo assim: bom, eu tenho uma cultivar que produz, tem um teto produtivo aí maravilhoso, sei lá, 180 sacos. Eu também sou membro do SESB, então eu sou fundador do SESB, a gente está muito acostumado com os concursos. Agora, essa semana, lançamos a 17ª edição, e a gente vê uma progressão enorme. Esse ano vamos passar para a linha de corte a 100 sacos, começamos com 80, já estamos com 100 sacos de linha de corte. Então, a evolução de produtividade no Brasil, ela é notória. E o Brasil tem condições para isso, tem todas as ferramentas para produzir muito, muito. Só que, evidentemente, por essas condições todas que eu estou tentando resumir, a doença vai crescendo. E aí o que acontece? Como eu tenho, e é progressivo, não é uma coisa que começa assim do dia para a noite, não, é progressivo. Como eu vou perdendo rusticidade, as doenças vão começando a ter um impacto mais importante. E é claro que lá em 2001, 2002, com a questão da ferrugem, entrou a ferrugem, aquela coisa toda, a gente ficou aí uns 2, 3 anos lutando, se conseguiu um certo desenho, de manejo e tal. Então, assim, a ferrugem ajudou a acelerar um pouco esse crescimento técnico no campo. 2002, 2003, todo mundo se apavorava. 2006, 2007 já estava o pessoal já assim com confiança, e hoje tem várias regiões do Brasil que pessoas, olha, a ferrugem aqui não tem sido um problema para nós. Hoje as manchas passam a ser um problema maior. Mas voltando lá para 2007, é um ano emblemático em que se perde os triazóis. E por que se perde os triazóis? Por uma questão pura e simples de posicionamento. Ou seja, eu tenho cultivares mais sensíveis e eu posiciono os produtos de uma forma mais atrasada.
E essa equação ela não fechou, porque se eu tenho uma cultivar mais sensível, menos rústica, eu tenho que proteger ela mais cedo. Se eu jogo o meu produto mais para tarde, ele sempre vai enfrentar um nível de inóculo, um nível de infecção muito acima daquilo que ele pode resolver a parada. E essa aí degola triazóis, logo em seguida estuberulinas e logo depois carboxamidas. Então já tínhamos tido problemas com os benzimidazóis, então os 4 grandes grupos químicos eles são perdidos. E aí nós entramos a partir de 2010, 2012 com a recuperação dos protetores, que vem para tentar solucionar o problema e soluciona o problema de forma muito, muito eficiente, ajudou muito, recuperou alguns conceitos e nesse momento a comunidade toda já reconhece que a recomendação tardia é um problema, tinha que ser preventivo. Só que aí eu já tenho menos ferramentas. E ao ter menos ferramentas e com a quebra sucessiva de eficácia e a criação de resistência, ferrugem, alguns outros, a parte de mancha-alvo, a parte de crestamento por cercóspora, várias com resistência. Então as resistências passam a ser um tema muito, muito corrente na indústria, principalmente na indústria, porque aí a indústria ela passa a ter um papel importantíssimo, porque ela começa a investir muito dinheiro e realmente muito investimento a nível global e no Brasil muito forte para a identificação da resistência, para buscar soluções. E aí entram os protetores. E quando nós chegamos em 2015, esses protetores eles fazem parte de um uso corrente. Pode ser que em alguma região isso não seja tão... Mas pelo menos 30%, 35% das regiões do Brasil usavam pelo menos uma pulverização de protetor. Bom, toda essa história é para dizer, como é que as doenças começaram a surgir? Elas começaram a surgir exatamente nessa sequência de eventos, porque lá em 2002 eu tinha ferrugem, nos anos 90 eu tinha o ID, doença final de ciclo, e lá pelas tantas voltou a antracnose, entrou mancha-alvo, e agora anomalia, e aí eu retorno à genética. E eu retorno a um problema 2, que é, eu falei lá no início que nós tínhamos regionais, situações regionais. O Brasil cabe em 2 Europas dentro dele. Então eu tenho que pensar que o Mato Grosso é um país, que o MS é um país, que o Paraná é um país, e eu não posso fazer programas nacionais. E eu até então fazia programas nacionais. Então aí você começa a esbarrar, primeiro, no suprimento de defensivos de baixa eficiência, tu começa a buscar misturas. 2 ativos, 3 ativos, primeiro mistura de tanque, o Ministério dá uma afrouxada nisso, que era proibido, ele afrouxa um pouco isso, passa a permitir mistura de tanque. Depois vem as misturas formuladas, porque isso é todo um investimento, mas sem muitos produtos patentes, cai muito o lançamento de produtos patentados, cai muito isso. Existe ainda algum, mas a indústria ela recua porque começa a ser um problema de você jogar um produto com patente de 500 milhões de euros no mercado, ele durar 3 safras. E aí você tem que... Como é que tu paga isso aí? Então começou a ter uma retração nisso. E o status, para culminar essa situação, em que você tem a questão da disponibilidade de misturas triplas, às vezes quádruplas, associadas a uma genética cada vez mais buscando produtividade, muito menos rusticidade, entra o momento dos genéricos, que invadem o país. 2 safras, 3 safras atrás já começou esse movimento, e ele hoje começa de uma forma preocupante, porque aí você perde
o que a indústria tradicional fazia, que era uma chegada no campo levando informação, levando tecnologia, levando profissionais para o campo, vem uma indústria que não está tão preocupada com isso e ela passa a fazer um trabalho mais comercial e menos técnico. E aí você fica o produtor num cenário em que, globalmente, tu chegou a experimentar o sabor de uma soja a R$210 e hoje você convive com uma realidade que a pressão é R$120. E a expectativa global que se tem, se tu analisar Chicago, eleições nos Estados Unidos, guerra na Ucrânia e esses eventos macro todos, essa disputa Estados Unidos e China projeta uma safra de preços baixos. Nós não vamos ter picos de preços. Então fica o produtor empurrado para uma situação de um produto de baixo custo. Bom, quando eu falo produto de baixo custo, eu não estou necessariamente dizendo que todos os produtos de baixo custo têm eficiência ou têm qualidade ruim, não estou dizendo isso. Mas você não tem o aporte de quem vende isso para suportar algum problema no campo. Então, o cenário que se coloca eu começo lá com uma condição ambiente favorável, depois um cenário genético que tende a favorecer as doenças, uma perda das ferramentas, e aí você passa a ter múltiplos problemas, e você entra num cenário em que a conjuntura econômica projeta você a um custo de produção muito alto, muito defasado do que é o valor do teu investimento na proteção. E aí você passa a ter que buscar ferramentas para aumentar a produtividade. E aí a gente fez agora, vai sair na revista Cultivar um caderno técnico sobre o que faz o campeão SESB, né? Na verdade, a gente fez uma análise de todos os campeões. O que eles fazem? E tem um ROI positivo, e a gente faz análise econômica, tudo certo, mas no fundo você tem assim volta lá para os anos 90, fazia uma soja com um investimento muito aquém, mas produzia menos. Pois é, mas o investimento era aquém. Hoje tu faz um investimento altíssimo e sem a certeza do clima. Tivemos aí no Rio Grande do Sul esses episódios, no Mato Grosso episódio climático, no Paraná episódio climático, em que você não garante a produção e o preço está muito fora da mão. Então, assim, o que leva a doença a acontecer é esse conjunto enorme de fatores, né, que gera, às vezes, mau controle, gera pressionado por a questão econômica, pela disponibilidade de insumos, por programas ou plataformas nacionais de recomendação que deveriam ser regionalizadas, por cultivares que a gente não conhece bem. Então, tem uma série de fatores que levam a isso a acontecer, Leonardo. Maravilha, Balardim. Uma excelente reflexão, uma excelente análise. E o senhor foi falando aí, foi passando um monte de filme aqui na minha cabeça. Mas assim, dentro desse contexto, pensando na extensão continental do Brasil, da questão dos manejos, né, os programas de manejo, de recomendação a nível nacional, eu sou uma pessoa que eu indago muito as coisas, sabe? Eu sou uma pessoa que provoca, que pergunta. E certa vez eu estava trabalhando numa região e essa região, ela do meio para cima é uma realidade, do meio para baixo é outra realidade completamente diferente, pensando em ambiente de produção. E eu sou uma pessoa que falo muito de ambiente de produção, que busco entender bastante a questão do ambiente de produção e provoco, ou por onde eu passo, que se analise o ambiente de produção. E o manejo de fungicida, de inseticida apresentado, né, pelas empresas era o mesmo. Aí teve um certo dia, eu falei, lá na região sul,
era esse mesmo manejo. Aí eu cheguei aqui na palestra, aqui na região norte, ao mesmo manejo. Eu falei, lá na região sul não tem problema de ferrugem, e lá se fazendo o mesmo posicionamento aqui o problema maior é mancha, não sei o que. Trouxe essa discussão. E aí isso aí causou um negócio meio complexo ali, sabe? A provocação que movimentou bastante. Mas aí o que que acontece? Uma dessas empresas começou a criar uma rede de ensaios focada no ambiente de produção, sabe? E isso é muito importante, porque como o senhor mesmo trouxe, nós temos aí uma série de fatores, né? Uma série de fatores, e eu também tenho formação na genética quanto na fitopatologia. Então, assim, a gente realmente vê que os materiais genéticos perdem essa rusticidade por conta do foco em produtividade, que é o foco principal do melhoramento, mas aí a incapacidade de recomendações personalizadas, né, focando no ambiente de produção do agricultor, o manejo perde força, né? E aí, então, se perdeu muito o que a gente falava de manejo integrado, né, principalmente de doenças, se perdeu muito. Então, assim, eu quero que o senhor traga aqui para a gente sobre esses pilares do manejo de doenças, por gentileza. Essa experiência que você passou, eu passei também muitos anos, porque houve um momento assim que eram poucos palestrantes, então eu palestrei no Brasil, fora do Brasil, então tu via essas diferenças regionais enormes, né? Se a gente analisar assim, para mim, os grandes pilares de controle, primeiro, a questão nutricional. Aí raiz, para mim, é decisivo. Planta tem que ter raiz. Tem que ter raiz bem distribuída, harmonicamente distribuída no perfil do solo e suprida dos nutrientes que precisa para dar envergadura para a planta, inclusive para a planta se defender e ter mecanismos de defesa mais ajustados. Então, assim, esse é o primeiro ponto, primeiro pilar. Nutrição aliada com questão química e física do solo, inclusive atividade microbiana do solo. O professor Juca Paranari, uma certa feita, nós participamos de uma palestra juntos. Chegou numa hora que ele falou umas coisas, eu entendi de uma forma diferente e tal. E conversamos muito. E eu lembro dele falar muito assim, quando eu aumentar a minha taxa de palha, a minha relação CN, eu vou favorecer muito certos organismos antagonistas mais superficialmente, e com isso eu equilibro um pouco os patógenos que estão no solo. Só que isso a gente perdeu, Leonardo, essa visão, porque assim, o que você pergunta, quais são as estratégias integradas? As estratégias integradas de controle são aquelas que levam a planta a produzir mais. Né? Tu pode ser acadêmico e dizer assim, não, cultivar resistente, semente tratada, aquela coisa toda, mas tu sabe que é um discurso raso, porque, na verdade, o que se busca quando se fala em controle é dar à planta as condições para produzir. E aí, nós tivemos um erro de conceito muito grande durante muitos anos, e eu não sei se até hoje o pessoal entendeu bem isso, que é o seguinte: se eu tenho no meu ambiente de produção uma condição para que a planta consiga ter seu máximo de produção naquela condição, que pode ser 60 sacos, naquela condição ela vai produzir. Se eu pegar na região da Campanha do Rio Grande do Sul, o sujeito colher muita soja é 70 sacos. Eu ando 300 quilômetros, vou para o norte do Rio Grande do Sul, o sujeito com 70 sacos, ele fica triste, ele quer produzir 90 e consegue produzir 90. E assim sucessivamente. Eu vou para os Campos Gerais do Paraná, o sujeito produz 100 sacos.
Então, assim, essas variações, elas estão atreladas à capacidade da planta em produzir. A questão da doença é proteção disto. Eu tenho que proteger a planta para ela produzir. Bom, aí eu tenho que ir no conceito de doença, que as pessoas esquecem. A doença é uma atividade proporcionada por um organismo que ataca diversas funções, o conjunto, né? Ataca diversas funções fisiológicas da planta, trazendo um dano econômico. E essa interferência fisiológica, ela pode ser temporária ou permanente, mas com reflexos econômicos. Bom, se eu interfiro na função fisiológica, eu estou interferindo na função de capacidade produtiva. Ora, então, qual é o momento da aplicação do fungicida? Não, qual é o momento que eu tenho que proteger a planta de produzir folhas novas sadias, de florescer sem inóculo, de produzir vagem sem inóculo. Eu tenho que proteger os estádios fenológicos da planta. E evidentemente que, se eu analisar a sucessão de estádios fenológicos, a planta ela progressivamente perde eficiência de defesa. Ela tem essa eficiência de defesa muito, muito alta na fase vegetativa, e quando ela começa a reprodutiva, a planta perde isso. Gradativo, né? Por quê? Porque ela vai gerar mover toda essa energia para o fruto, para o grão. E aí, com isso, as doenças sobem. Só que se a subida for muito rápida, ela compromete essa transferência de carboidrato para o grão. Então, eu tenho que fazer com que, muito precocemente, eu construa essa proteção, porque daí a planta mantém as suas folhas e não desvia energia para se defender e concentra a sua atividade de reprodução e de frutificação, produzindo mais. Então, assim, os pilares de controle são exatamente todas as ações que eu tenho que fazer para a planta produzir. Então, eu tenho que diminuir o inóculo, rotação cultural. Eu tenho que melhorar a minha estrutura radicular, rotação cultural, distribuição, a parte física do solo, a parte química do solo equilibrado. Eu tenho que ter lá uma densidade de plantas coerente com a arquitetura da cultivar que eu estou falando, um espaçamento entre linha coerente com essa arquitetura. E aí eu tenho que buscar uma época de semeadura. Obviamente que depende se chove, se não chove. Esse ano estão conseguindo plantar no sul um pouquinho mais cedo. Os últimos 3 anos não conseguiam plantar antes do final de novembro. Então, assim, o clima tem que ajudar, mas sempre procurar a época mais adequada. E quando você estabelece uma população ideal de plantas, quando você estabelece uma cultura sem limitações nutricionais e sem competições exacerbadas, eu passo a proteger contra doenças, contra insetos. Eu já tirei a competição de planta daninha. E aí eu vou construindo isso até colher. Então, assim, na verdade, o controle de doenças, ele tem que olhar para a planta e não para o patógeno. O erro grande é esse. Eu me preocupo com o patógeno. Eu tenho que me preocupar com a planta. Quem vai me produzir grão, quem vai me produzir soja ou milho, é a planta. Então eu tenho que dar condições para essa planta produzir. E aí entra no tema que você falou, na questão de ambiente de produção ser diferente. E que os programas nacionais, eles não atendem. Por quê? Porque a capacidade das áreas de produção é diferente. Seja pelo solo, que não é o mesmo. Eu não vou ter o mesmo perfil de solo que eu tenho nos Campos Gerais do Paraná. Eu não vou ter no resto do Brasil da mesma forma. Eu vou ter perfil de solo, muitas vezes, aí de 40 centímetros, não 2 metros. Um parênteses aqui,
né? Só para trazer um pouquinho de teoria, a planta de soja, aos 20 dias, a raiz pivotante já tem 1,5 m. Isso medido em fitotron. Então, assim, se eu tiver impedimentos disso, eu tenho complicações. Então, a leitura das zonas de produção, ela tem que ser feita porque os programas nacionais não servem. Os programas nacionais, eles levam o produtor a equívocos. E a turma que vai vender isso nem sempre está preparada para entender isso e para fazer os ajustes, porque, ok, eu, empresa X, tenho esses defensivos aqui. Ok, então eu pego esses defensivos, eu, profissional que estou vendendo, vou ajustar isso. Às vezes não pode, porque a empresa tem um sistema mais hierarquizado e não permite. Agora, o fato é que se você... hoje já está um pouquinho melhor, né? Mas não é uma coisa ainda longe do que deveria ser. Mas houve um momento que tu tinha um programa, tu tinha um fungicida para aplicar do Oiapoque ao Chuí naquele estágio, naquela dose. 2 aplicações. Houve um tempo lá, não tem por que não falar os nomes, porque é de conhecimento, quando o Opera e Priori, depois entrou Priori S, dominavam a soja no Brasil e plantavam, aplicavam 7, 8 milhões de hectares. Legal do ponto de vista comercial. Do ponto de vista técnico, um problemaço. Por quê? O tempo mostrou. Perdemos tanto um quanto o outro. Então, assim, mas por quê? Porque eu tenho situações peculiares. Claro que fica fácil para a gente que está fora do problema analisar e criticar. Tem todas as questões de supply, tem todas as questões de distribuição, tem todo o investimento de treinamento que tem que ser feito, tem toda a dificuldade, porque você tem que prever 2 anos antes para a indústria manufaturar o produto. Você tem, assim, não é uma tarefa simples, porque você está falando de um continente, Brasil. Agora, do ponto de vista, digamos assim, eu tenho aqui esse fungicida. Onde é que está o erro? É da indústria ou dos locais? Porque a gente não dá para tirar pedra só na indústria. A indústria tem esse produto aqui. E ela diz que esse produto tem que ser pulverizado, sei lá, pré-floração. Ok. Mas localmente, eu, engenheiro agrônomo, Ricardo, eu tenho que entender que eu tenho que pegar essa recomendação e ajustar para aquela circunstância local. E aí, por uma comodidade, né, da batata quente, não, o problema é teu, porque tu está dizendo que aplica pré-florado. Então, se der problema, tu resolve. Eu estou tranquilo aqui, porque eu estou recomendando o que tu está dizendo. E aí, essa troca de responsabilidade, ela faz com que o produtor ele fica assim totalmente desprotegido. Mesmo os caras que tem muita gente que entrou na atividade agrícola, não é da atividade, entrou por uma oportunidade de investimento, oportunidade comercial, né? Mas mesmo os caras que são da lida, do campo, eles se perdem, porque você começa a ter uma série de informações, às vezes desencontradas. E aí, com isso, a nossa grande preocupação é o artista lá na ponta. Sei lá, vou fazer uma conta para 1.000 hectares, vai ficar mais fácil, né? O sujeito investiu 5 milhões em custeio, 4 milhões e meio, 5 milhões em custeio, e ele tem que recuperar isso e tem que recuperar com sobra. E aí, às vezes, ele perde um pouco o processo. Então, assim, os pilares do controle, eles são os pilares técnicos que geram a produção e são os pilares de governança técnica
que os colegas que estão lá na ponta, eles têm a função de ajustarem essas recomendações que muitas vezes não estão perfeitamente ajustadas para a condição dele, ele ajusta. É por isso que a gente é engenheiro agrônomo, a gente é técnico agrícola, a gente ajusta isso para a condição local. Porque a indústria ela vai ter dificuldade de fazer esse ajuste por uma série de circunstâncias, inclusive que algumas vezes a gente até desconhece. Agora, cabe ao agrônomo local, o técnico agrícola local, fazer esse ajuste. Então eu tenho um equilíbrio entre as estratégias de produção, as estratégias de governança técnica e o terceiro pilar seria as estratégias de extensão, ou seja, eu vou lá, técnico, vou lá conversar com o meu cliente e vou explicar para ele o ajuste que está sendo feito, como que está sendo feito, e a decisão, obviamente, final é dele, mas se você levar algo com embasamento técnico, ele vai acreditar. Agora, se tu levar uma coisa assim, por que eu estou aplicando nessa época? Porque a empresa X mandou. Mas por quê? Porque eu assisti uma palestra na segunda-feira que me disse uma coisa e outra na quarta que me disse outra. Entendeu? E aí nós entramos num problema que é a credibilidade. A crise de credibilidade no campo e a crise de desconfiança é imensa. Sempre foi complicado e agora piorou muito. Então eu vejo esses 3 pilares, né? O técnico envolvido com a produção, a governança disso e a extensão como os 3 grandes pilares para a gente fazer um controle adequado. Maravilha, Balardim. E gostei muito dessa abordagem. E aqui eu vou conectar, aqui o nosso público, a grande maioria, é time comercial, time de desenvolvimento de mercado. E aqui dentro desses pilares, o técnico, né? A gente buscar conhecimento técnico, né? E a governança técnica regionalizada, né? E ter esse com embasamento técnico, know-how, conhecimento do ambiente de produção do cliente, fazer esse ajuste. E aí, aqui dentro do nosso canal, né, a base é geração de valor no agro. Então aqui, esse terceiro pilar aqui conecta muito com o grande propósito nosso aqui, né? Estratégias de extensão, porque aqui vai além do técnico. Vai a empatia, vai habilidades comportamentais, habilidades de negócios, que conecta tudo isso aí. Eu sempre falo que são 3 pilares, né, para gerar valor, que é o pilar técnico, comportamental e de negócios. Então, assim, teve um casamento aqui bem legal e, assim, e muito se perdeu essa questão da extensão, por justamente fazer aquele jogo da batata quente, como o senhor disse. Joga a responsabilidade pro outro. Falar assim é assim, vai, boa. E aí, o cliente, que tem que ser o centro das discussões, dos negócios, fica à mercê disso tudo aí. Falta de profissionalismo, falta de credibilidade, né? Achei super interessante o senhor citar a falta de credibilidade, né, dos profissionais. Então, assim, a gente realmente precisa trazer esse tipo de provocação para chamar a atenção dos profissionais, para a gente realmente buscar se preparar melhor, né? Buscar se conectar melhor com os nossos clientes, para realmente gerar valor de forma verdadeira, genuína com eles, porque assim, o investimento, né, dentro da agricultura está cada vez mais apertado, né? E como o senhor disse, o agricultor, ele precisa de margem, né? É retorno,
né? Então, assim, se a gente começar a pensar dessa forma mais empática, a gente vai ver que a gente tem uma série de oportunidades, né, de realmente aí criar valor a partir do nosso cliente. Concorda, Balardim? Concordo. Posso fazer um comentário? Nós estamos desenvolvendo uma plataforma aqui nos Estados Unidos e a gente tem entrado muito em contato com produtores. E aí eu tenho feito muito paralelo entre o produtor brasileiro e o produtor americano. O produtor brasileiro, tecnicamente, é fantástico. O produtor brasileiro, assim, é de tirar o chapéu. O sujeito, ele tem uma resiliência, ele tem uma capacidade de resolver problema absurda. E aí tu vai para o agricultor americano, ele já não é tão resiliente. Mas qual é a diferença? Tu vai levar uma tecnologia para ele, primeiro ele pergunta assim, ok, eu quero ver os dados que suportam isso aí. Ah, ok, tá aqui os dados. Maravilha. E quanto tempo eu tenho que ficar nessa plataforma? Se for uma questão de plataforma. Porque o tempo é precioso e a fundamentação técnica é preciosa. E nós, hoje, se a gente fizer um paralelo de alguns anos para hoje, o produtor brasileiro ele se aproximou mais disso. Ele é muito mais data-driven, ele é muito mais motivado a dado, e ele é muito mais preocupado com o retorno. E essa alteração no produtor o comportamento, né? Tá pegando a turma despreparada. Porque quando você chega assim para falar para um produtor, eu fiz uma palestra assim era uma reunião, tinha 5 produtores, né? E eu peguei assim, porque eles estão num estágio de fungicida como se nós tivéssemos lá nos anos 2000 nossos. Então eles têm aquela dúvida, como é que funciona e tal. E eu peguei, fiz uma palestra e mostrei, ó, o manejo é preventivo por essas razões. Vai precisar de fungicidas por essas razões, vocês estão enfrentando, vocês já viram. Os resultados que vocês estão obtendo é por esses motivos. Foi uma reunião de 40 minutos. Aí no final da reunião olhou para mim assim e disse, eu vou ter que pensar muito no que tu falou. Agora faz muito sentido. Ele fez uma expressão em inglês. Então assim, o alerta que fica para a turma que está nos escutando é que você pode estar envolvido com o negócio de alguma coisa, de algum produto, você pode estar na atividade comercial, você pode estar na atividade de desenvolvimento. Agora, o teu cliente não é aquele cliente que simplesmente vai comprar e usar. Não, ele vai questionar. E esse cliente que questiona, que hoje já é a maioria, ele não vai se contentar com qualquer resposta. E aí você vai ter que estar preparado para isso. Porque a empatia, a confiança vem exatamente daquilo que quando você dá uma devolutiva para ele, sólida, clara, tangível, consistente, não rasa. Porque aquela coisa assim, o produtor não tem... Não, cara, ele tem uma formação, tu pode falar tecnicamente, se ele tiver dúvida, ele vai te perguntar. Agora, o que não pode acontecer é ele saber mais que você. E tem muito caso assim. Tenho amigos, assim, conversa, tem uns caras violentos. Então, assim, esse descompasso, ele veio quando, aparentemente, o marketing tem uma supremacia sobre a questão técnica. Eu acho que o marketing é importante. Claro que é importante. Agora, a questão técnica é fundamental. Só o marketing não sustenta. Só o marketing baseado em amostragens, baseado em 2, 3 idas no campo, não funciona assim. Então me parece, e aí eu vou dizer, me parece que eu posso estar completamente equivocado, que
por essa mudança de cenário que aconteceu, a turma se perdeu um pouco. E aí o sistema seguiu, crises aconteceram, seca, chuva, isso e aquilo, né? A questão do mercado macro, a questão do preço da commodity, dos insumos, o câmbio, um governo novo de esquerda sucedendo um governo de direita, tudo isso trouxe uma intranquilidade para o mercado, e a moçada, ela ficou assim meio despreparada, porque aí começou a aparecer essa deficiência, tanto técnica como da gestão técnica. Porque você é um profissional técnico, mas você tá conectado com o mundo. Você tem que entender o que está acontecendo no mundo para saber como que tu posiciona o teu produto. Pode parecer, não, mas isso é sonho. Não é sonho. Não é sonho. Quando você vai dialogar com produtores, e eu já tive a felicidade de poder conversar com um produtor argentino, conversar com um produtor americano, com alguns produtores europeus, um produtor paraguaio, uruguaio, e você vai vendo que as personalidades vão mudando e que os approaches vão mudando. Tu pegar dois sistemas, um produtor argentino e um produtor brasileiro. O produtor argentino é muito mais técnico. Ele é muito mais próximo do produtor americano. Por outro lado, nos Estados Unidos não é um paraíso. Tu tem regiões ali que o cara não é técnico, ele tem toda uma estrutura, né? Aquela coisa o antes, durante e depois da porteira, né? Num país de primeiro mundo, o antes, o durante e o depois tu é equilibrado, né? Não é como no nosso caso, que dentro da porteira é excepcional, o antes e depois é um problema. Então, assim, essa conjuntura toda pegou. E aí eu vou introduzir um outro elemento na nossa conversa aqui, que é o sistema de ensino. Porque aí tu tens um colega que está indo para o campo, e esse colega, né, agrônomo, ou técnico agrícola, fez um curso de agronomia, né, tem o CREA. E aí, assim, conversando com empresas, em função das minhas empresas, eu entro em contato, vou ver clientes e tal. 99% dos empregadores se queixam da defasagem das suas equipes. Bom, aí você adiciona uma pimenta, porque tu tá num momento que tu tem que ser melhor tecnicamente. Tu tá num momento em que o cliente mudou. A problemática foi uma complexidade absurda. Qualquer erro custa. E nesse momento, a tua curva de aprendizado, a tua curva de eficiência técnica caiu. Esses dias eu estava a turma do LinkedIn lá e eu raramente faço comentários. Eu leio, vejo, fico quieto. Aí teve um dia o pessoal falando desse contexto. Eu disse, pô, mas isso aí, eu comentei, isso aí é uma coisa que está vista desde 2005, 2004, que nós estávamos entrando numa bolha técnica acadêmica. E hoje você concorda? Todos concordam, porque isso é um problema. Uma grande problemática. Um problema, porque assim, o produtor, ele seguiu num crescente, ele seguiu numa... Porque hoje, com a questão da internet, ele tem acesso à informação do planeta, e ele vai filtrar o que interessa para ele. E a velocidade com que a própria indústria e a própria distribuição chega nisso, e a distribuição é outro capítulo, né? É um outro capítulo, porque a distribuição, assim, temos o caso da AgroGalaxy com problema, da Lavoro com problemas futuros, né? Mas logo ali, o conceito da distribuição, o que é afinal a distribuição. Então, assim, você vê que o
o contexto, quando a gente fala, os pilares do manejo da doença. Cara, doença hoje é o menor problema. Doença é o menor problema. Claro que a gente puxa a brasa pro assado e fala muito de doença. Agora, a parte sanitária é o menor problema. Então, assim, podemos ser o maior produtor mundial de grãos? Podemos. Só temos que resolver antes e depois da porteira. Se nós não resolver antes e depois da porteira, nós não vamos ser o maior produtor mundial de grão. Em função do contato aqui nos Estados Unidos com as universidades, assim, é uma coisa... Eu fiz doutorado aqui, então já conhecia, mas o negócio ficou violento. Eu fui no Instituto de Biologia e Genética ligado à agricultura da Universidade de Illinois. Aí fui conhecer o Instituto, possivelmente já fazer uma parceria com a DigiFarms mais lá na frente e tal. Lá pela estante vem um mural, assim, com uns cartãozinhos, assim, com o nome de empresas. Isso aqui são nossos parceiros, nossos clientes. Essa aqui investiu 50 milhões de dólares. Jogou aqui dentro 50 milhões de dólares. E quando acabar, eles vão botar mais 50. E esse aqui é 30, esse aqui é 10, esse aqui é... Aí eu fiquei somando rapidamente assim, né? Deve ter chegado a uns 500 milhões de dólares o faturamento só daquele instituto. Depois eu fiquei sabendo que o budget da Universidade de Illinois está em 10 bi. Nossa. 10 bi. Com N programas de apoio a empresas, a startups, assim, é uma coisa absurda. Então, quando você vê eu estou pegando um exemplo, tá? Obviamente tem... A minha filha estuda numa universidade aqui, meio da tabela lá, um prédio de pesquisa, 7, 8 andares, cada andar, o aluguel $1 milhão, da laje. Não tem espaço. Tudo alugado. Aí testavam medicação para Alzheimer em ratos. A estrutura era com ar controlado, com água controlada. Eu queria conhecer, não pude, porque tu tem que ter treinamento, aquela coisa. Então, assim, quando você vê essa realidade, e você vê a realidade da USDA, e você vê a realidade da Embrapa, e nada contra a Embrapa, tem um monte de herói lá dentro, porque os caras estão com cada vez menos dinheiro e sendo cada vez mais cobrados. Porque é fácil tudo. O Embrapa não faz nada. Tá, mas e qual é o apoio que eles têm? Qual é a autonomia que eles têm? Qual é a possibilidade deles fazer parcerias? A não ser que seja cheia de regras. Então, assim, ou nós... E aí, não vou nem entrar no tema de logística, não vou entrar nada disso aí, a questão de tributação, nada, não vou entrar nisso. Agora, se nós não resolvermos o antes e o depois da porteira, vai ficar difícil. Dentro da porteira, a turma está fazendo show de bola. Agora, sem apoio antes e depois, sem estrutura, sem infraestrutura, sem enfim, que o Estado aporte, porque não adianta vir com, não, mas tem o programa X, o programa isso. Não, é uma questão conjuntural, é conjuntura, não é ações isoladas. Eu critico ações isoladas. Tem um professor muito bom lá na Exalc, tem outro muito bom na UFV, um muito bom lá em Santa Maria. Mas são ações isoladas. Eu tenho que ter conjuntura. Eu tenho que ter um conjunto universitário que tenha dinheiro e não receba todo ano o corte. Teve uma época que eu era chefe de departamento. Nós tínhamos, naquele ano, era governo, nem vou entrar nessa mérito de quem era o governo. Nós tínhamos R$22 mil para o ano para material para um departamento de 10 professores.
Então, Faz assim, nada. não, essa é a realidade. Então, assim, tem que resolver isso. Ah, mas o governo não tem dinheiro. Então, cara, cria mecanismos, cria uma abertura da universidade. A iniciativa privada está louca para ajudar. Agora, enquanto ficar a filosofia do ensino público e gratuito, nós estamos mortos. Então, assim, existe uma série de circunstâncias que fazem com que essa conjuntura toda ela nos prejudique. O que é o irônico disso? Nós temos, provavelmente, o melhor produtor do mundo. E nós temos, certamente, o melhor clima do mundo. E nós temos as condições de ambiente de produção excepcionais. Ah, então nós vamos ser maior produtor. Não sei. Porque o antes e o depois complica muito. Aí entra o termo do agrônomo aqui, o depende, né? Depende do antes e do depois. Depende. Excelente, Balardim. É realmente um episódio aqui para todos nós refletirmos muito e, com certeza, não só refletir, mas tomar atitudes, né? O que está dentro do nosso, né? Da nossa alçada, né? Da nossa zona de influência, que a gente possa realmente fazer, né? E buscar, né, atender os clientes da melhor forma possível, né, se preparar para isso. Né, gostei bastante do senhor ter falado sobre educação, porque assim, se eu estou aqui é porque eu acredito na educação. Né? Se eu faço parte aí como parceiro na Elevagro, é porque eu acredito na educação, no ensino, né? E quero fazer parte disso, estou sendo parte disso, né? Com muita vontade e dedicação. Então, Balardim, fique à vontade para trazer aí as suas mensagens finais aí e já de antemão agradecer mais uma vez por estar conectado aqui com a gente. Eu que agradeço, Leonardo, a oportunidade. Eu acho que a gente tem a obrigação, porque assim, o meu conceito de vida é o seguinte: eu tenho a obrigação de devolver alguma coisa para a comunidade que um dia me construiu, através dos seus impostos. Então, assim, eu tenho esse dever. Eu podia estar aposentado, não quero estar aposentado. Eu quero seguir trabalhando, estou com a DigiFarms aqui, está a Elevagro lá. Então, assim, nós temos um compromisso com a sociedade. E nós temos que honrar isso. Se um dia os impostos pagar a minha formação, eu tenho que devolver isso. Então, assim, essa possibilidade de estar aqui com você é uma das possibilidades. Eu estarei sempre à sua disposição para a gente bater papo, sempre que você quiser. E dizer aos nossos, né, ouvintes, né, nós estamos no caminho certo. Só tem que ter um pouco mais de coragem e tem que ter a ambição de buscar os ideais. Então, se a gente não conseguir isso, não buscar isso, aí não faz sentido. Então, assim, estamos aqui. Acho que o Brasil é um país fantástico. Passa por umas turbulências, mas isso faz parte. Mas nós, como cidadãos e como pessoas que estão lá no meio na ponta, no agro, ou tentando ajudar de alguma forma, temos que fazer o melhor possível. E é isso que eu queria fechar com você e renovar aqui o agradecimento de estar com você e me coloco à disposição para você, o teu trabalho. Sempre que eu puder contribuir, conte comigo. Obrigado. Maravilha, e vocês aí que nos ouvem, nos veem, compartilhem esse episódio aí com o máximo de pessoas para se conectarem com essa mensagem, com essas provocações aqui, para que a gente realmente seja parte efetiva aí da transformação do agro. Grande abraço!